Olá, galera do MP São Paulo, tudo bem? Estamos hoje iniciando o nosso encontro número 9, bloco 1, para resolver as questões 146 a 151. Esse bloco 1 ele é gratuito a todo mundo que quiser assistir pelo meu canal do YouTube, mas para assistir todas as questões, as 180, tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br, tudo bem? Então vamos ao momento de degustação, 146 a 151. Primeira questão. De acordo com a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, com relação às eleições para presidente da República, será considerado eleito no primeiro turno o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. Beleza. Então, se é maioria absoluta, isso está previsto no artigo 2º da Lei 9.504, eu vou eliminar a letra D e a letra E. Só que a letra A diz que é absoluta, não computados os em branco e nulos. A B fala que vai ter que computar os votos brancos e nulos. E a letra C diz que não serão computados apenas os nulos. Veja, se você faz uma leitura do artigo 2º, para que um candidato a presidente seja eleito em primeiro turno, é necessário que ele tenha a maioria absoluta dos votos, e nós não vamos computar aqui os votos em branco e também os votos nulos. Questão 146, portanto, o gabarito se torna a letra A, tá bom? 147. Bento, contador no mês de junho do ano das eleições, ele pretende divulgar nas redes sociais o seu posicionamento pessoal sobre questões políticas, além de pedir apenas apoio político e divulgar sua pré-candidatura a deputado estadual. Vamos já ser mais objetivos. A conduta do Bento é possível? Bom, divulgar em redes sociais, posicionamento pessoal. Será que isso vai configurar a propaganda eleitoral antecipada? Não vai, sabe por quê? O artigo 36A, ele diz, e hoje o TSE está bem sedimentado em relação a isso, que para configurar a propaganda eleitoral antecipada, será necessário que haja um pedido explícito de votos. E não houve em nenhum momento, segundo a questão preceitua, não é? Agora vamos ver o Mário. Mário, empresário do ramo de papelaria, pretende, em setembro do mesmo ano, como candidato ao referido cargo, realizar propaganda eleitoral por meio de afixação de faixas no maior e mais frequentado cinema de sua cidade. A conduta do Mário é possível? Não é possível. Sabe por quê? Porque nós temos um artigo, que é o 37, e também o próprio 37, parágrafo 4º, que veda propaganda eleitoral em bens de uso comum e vai ser incluído o cinema, conforme prevê o 37, parágrafo 4º. Então perceba que a conduta do Bento, ok, ela é permitida. Já de Mário, não. Mário é vedada. Por isso que o melhor gabarito para essa questão 147 é a letra A, quando ela afirma que é permitida a de Bento e a de Mário proibida, por ser vedada a realização de propaganda eleitoral em cinema, considerando este, para fins eleitorais, bens de uso comum. Tudo isso que nós acabamos de tratar, não é? 148. A Constituição Federal de 88 estabelece como regra geral que são inalistáveis e inelegíveis como eleitores os analfabetos. Os analfabetos, eles são alistáveis, eles podem se alistar eleitoralmente. Já os estrangeiros, eles serão inalistáveis, eles não podem ser eleitores e também não podem candidatar a cargo político, não é? Portanto, o gabarito é a letra B. E isso vocês vão poder conferir no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. 149. Jairo, solteiro, serventuário de cartório, seletista, é muito conhecido em sua cidade e, após a insistência dos seus colegas, resolveu-se candidatar-se ao cargo de vereador nas próximas eleições. Nessa situação, Jairo será inelegível ou será elegível? Há uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as súmulas, que é a súmula de número 5 do TSE. Então, se você faz a leitura da súmula número 5 do TSE, você vai perceber que Jairo poderá sim se candidatar. Deixa eu localizar aqui as súmulas, porque eu já faço a leitura para vocês, tá? Então, é a súmula número
do TSE. Olha só o que ela diz. Serventuário de cartório não segundo a exigência do artigo 1º, inciso 2, da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Então, Jairo, que é serventuário de cartório, seletista, não será inelegível. Ele será elegível, não havendo necessidade de desincompatibilização. Então, súmula do TSE número 5 prevê isso que nós acabamos de dizer, tá bom? 150. Considere. Tiago é alfabetizado e alistável, mas não providenciou seu alistamento como eleitor e pretende candidatar-se a deputado estadual nas eleições que ocorrerão no próximo ano. Ele pode se candidatar? Não, porque ele não tem alistamento eleitoral. Um dos requisitos do artigo 14, parágrafo 3º, é que o eleitor, o indivíduo, o cidadão, tenha se alistado como eleitor, então ele não poderá se candidatar. 2. Vander é juiz aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória definitiva há 5 anos e pretende candidatar-se a vereador nas eleições que ocorrerão no próximo ano. Vander pode? Sabe que não? Porque temos a lei complementar, vamos anotar aqui, Lei Complementar 64 de 1990, o artigo é o 1º, inciso 1, a linha Q, que vai dizer o seguinte: nesse caso de aposentação do juiz, por uma decisão sancionatória, ele vai ficar impedido por 8 anos, que é o prazo de uniformização da legislação de inelegibilidades. Então, se ele está há 5 anos, ele continua inelegível, tá bom? Então, tanto Tiago quanto Vander poderão ser candidatos. Por isso que o gabarito é a letra D. Olha, Tiago não poderá ser candidato porque não é eleitor e Vander não poderá ser candidato porque é inelegível, tá bom? Questão 151. Considere, Jurandir foi condenado por sentença transitada em julgado por crime considerado de menor potencial ofensivo. Joana foi condenada por sentença transitada em julgado por crime culposo de ação penal pública. E 3. Jorge foi condenado por sentença transitada em julgado por crime de ação penal privada. Então, nós temos um crime de menor potencial ofensivo, temos um crime culposo de ação penal e temos um crime de ação penal privada. Será que, neste caso, vai decorrer inelegibilidade? Não, não vai. A Lei Complementar 64 de 90, ela prevê, no artigo 1º, parágrafo 4º, que para os crimes de menor potencial, os crimes culposos, os crimes de ação penal privada, nós não teremos, então, aqui a decorrência de inelegibilidade, aquela inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, gabarito da questão 151, para encerrarmos esse primeiro bloco, é a letra E. A gente fecha o primeiro bloco da aula 9, agora vamos caminhar para o bloco 2, mas só para você que adquiriu o curso. Passe no site, você que não adquiriu, e adquira já, eleitoralcombruno.com.br. Até mais!